A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para fazer uma transmissão a respeito de algumas coisas que têm acontecido em meio à fé do povo chamado povo cristão. E é uma preocupação iminente nos tempos de hoje, pois a palavra de Deus nos garante que haveria tempos trabalhosos, tempo difícil, complicado, e que muitos dariam ouvido a fábula, a contos. Nós estamos vendo e ouvindo situações que, para muitos crentes da parte mais antiga, ou seja, pessoas mais idosas, que são evangélicos há 20, 30, 40 anos, ou mais um pouco, que se alguns estivessem vivos, eles pediam a Deus para mandar fogo do céu. Como fez Sodoma e Gomorra, e batalha aí no Vale da Irralon contra Josué, diante de vários exércitos inimigos. A coisa está feia, irmão. A situação está complicada. E a gente, como cristão autêntico, temos que tomar uma posição mediante a palavra de Deus. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, no primeiro capítulo, aliás, capítulo 1, e versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Poder de Deus. Existe um tipo de evangelho aí que nós precisamos demistificar, levar ao público, e isso está incomodando o mundo evangélico. Essa expressão gospel que veio da América, a forma de pregar o evangelho, de fazer com que os cantores se tornem famosos, vendam discos, CDs, e alguns tipos de atividades e dogmas que fogem à regra e os princípios, os fundamentos da palavra de Deus, tem prejudicado muitíssimo os verdadeiros cristãos, a verdadeira igreja, aquela que primava pelos bons costumes, a moralidade, a organização ou a instituição familiar, aos princípios básicos de relacionamento, a forma como os crentes se comportavam, falavam, se conduziam diante da sociedade. E agora nós estamos precisando retomar alguns princípios. E por conta disso, nos dizem ser retrógrado, arcaico, antigos, quadrado, outras coisas que expressam por aí. Na verdade, meus amados irmãos, a palavra de Deus, como diz o versículo, é loucura para os que perecem, os que estão perdidos. O mundo oferece uma condição em que vai lhe favorecer a se desenvolver de uma forma tal a ganhar muito dinheiro, a ter status, a ser posicionado na sociedade como uma pessoa importante, eminente. Mas quando aparece um crente que prega a verdade como ela é, que a vida cristã não é somente de bonança, mas é de sofrimento, de abnegação, de renúncia a certos atos que a sociedade aí tem como coisas naturais, aí os crentes agora são perseguidos. Ninguém olha para o crente como alguém perseguido, injustiçado, discriminado, ou outra coisa no sentido de que
venha a nos favorecer, mas sim nos incomodar, a ponto de nos perseguir e rejeitar como se fosse uma escória do mundo. Mas é a Bíblia quem diz isso. A gente não está aqui para agradar o mundo, não. Os governos que não conhecem a Deus, eles vão fazer leis para nos prejudicar, para impedir a pregação da palavra de Deus. Ele não entende, ele não tem convicção da fé, ele não lê a Bíblia, ele não procura examinar. Ele quer agradar aqueles que vão eleger a eles. Eu estava vendo agora no Face, uma das mulheres mais antigas aí de um grupo de samba no Rio de Janeiro, reclamando diante dos jornalistas ali no Rio de Janeiro, numa entrevista, que as escolas de samba vão fechar porque os crentes estão tirando o povo de lá para a igreja. E continua chamando de Bíblia. E chama a gente de seita. Aí o jornalista asseverando com ela que deviam acabar com os crentes. Porque senão o samba vai desaparecer. Mas ele quer desaparecer conosco. Agora esquece que é essa palavra que nós pregamos que é loucura para eles. Tem libertado da droga, da prostituição, da lascívia, do adultério. Tem libertado das drogas, do cigarro, da bebida. Tem ajustado a família. E o que é que eles dizem ter contribuído para a sociedade? Porque eles ganham dinheiro, porque a mídia paga para divulgar um tipo de cultura. E a imagem do Brasil é que as mulheres aqui são tudo prostituta. A imagem do Brasil lá é que as mulheres aqui se vendem fácil. São tudo dadas para relacionamentos sexuais. E quando vem a palavra de Deus para frear estas coisas, nós somos tidos como doido, louco, contra a sociedade, porque queremos o bem na qual Jesus nos ensinou. As mulheres brasileiras andam praticamente nuas, sensuais. É um chamariz para turismo. Ninguém conhece o Brasil pela sua condição de natural, das praias, ou de outras questões como arte, literatura. Mas conhece o Brasil como um paraíso sexual. E o pior é que essas mulheres gostam, muitas delas gostam, de participar desse tipo. Não pode ver nenhum 100 mil reais aí e já está vendendo o seu corpo para fazer propaganda e ser atrativo sexual para esse povo. Isso é uma vergonha. Isso é uma falta de respeito com a sociedade brasileira. Antigamente, há 30, 40 anos, o Brasil era conhecido como um país pacífico, ordeiro. Era um povo simples, humilde. Hoje nós somos um país da violência, do derramamento de sangue, de família destruída. O que mais se tem hoje, mais se viu na televisão, são programações voltadas para a questão da violência, para questões policiais, para as intrigas, para a confusão, para a contenda. As novelas estão nesse caminho. As entrevistas é contra a igreja, é contra a família. Os programas de televisão, quando os seus líderes estão na audiência maior, eles estimulam também a questão da homofóbica, como se os crentes e a sociedade brasileira perseguissem aqueles que são homossexuais ou coisas semelhantes. Apenas nós defendemos a nossa fé com base na palavra, a ponto de ter os dois países daquela antiguidade, Sodoma e Gomorra, e Deus mandou pedra de fogo e destruiu a toda aquela sociedade. Porque diante de Deus é abominação ao Senhor. Está escrito, não somos nós, foi o próprio Deus
que através dos homens que ele escolheu, mandou escrever, orientou a sociedade. E agora as igrejas, os ministérios, muitas vezes ficam brigando entre si, falando mal um do outro. Amados irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Era assim no tempo de Noé. Noé avisou para entrar na arca. Zombaram de Noé, zombaram da família de Noé, chamaram de doido, de louco. Não deram crédito àquilo que Deus tinha colocado no coração de Noé. Noé ainda tentou pregar a eles para se arrepender, para ter oportunidade de entrar na arca. Deus rejeitou toda a humanidade, exceto com a família do Noé. Deus poupou os animais e não poupou esse tipo de pessoas que foram contra a palavra de Deus. E o dia está se aproximando do arrebatamento. Já estão pregando que o arrebatamento não existe, que é uma fábula. Veja a situação como está aí. E isso está partindo não é dos ímpios, não, isso é dos próprios crentes. Então eu peço aos amados irmãos, principalmente ministros de Deus, volte a ensinar ao povo da onde surgiu o pecado, o que é o pecado, como evitar o pecado, como se libertar do pecado. Ensinar o povo a se arrepender, a buscar, a se unir, a renunciar a este mundo vil, pecaminoso. A situação está crítica, como não é só no Brasil, não. Se você não tiver cuidado, meu amado irmão, você vai se contaminar dentro da igreja. Antigamente os homens sentavam separados das mulheres. Hoje estão tudo perto. Hoje estão abraçando, estão beijando até dentro dos cultos. É por isso que está se criando aí um movimento contra ao povo de Deus se reunir nos templos e a seguir pastores, porque muitos não têm mais coragem de falar a verdade e estão perdendo o seu rebanho. Mas essa palavra aqui, meus amados irmãos, esta daqui, ela é imutável. Ela foi dada por Deus aos homens para se conduzir, para ter um comportamento digno, honrado. Mas sempre foi assim. Não se espante se a gente um dia for preso, não se espante se a gente for espancado na praça pública, não se espante se alguém começar a divulgar que nós somos pessoas que impedem até as questões políticas de esquerda a querer avançar no país, querendo se assemelhar porque o socialista inicial desse movimento começou a desenvolver uma coisa semelhante ao que Jesus fazia e ensinava em Atos dos Apóstolos, que era repartir o pão, o alimento, as finanças com os irmãos, a praticar caridade. Mas ali era algo voluntário, não imposto. Não imposto. Max Weber e outras linhas aí sociológicas baseadas no socialismo, ele tem como base os fundamentos cristãos, mas que depois foram se perdendo e tornou-se uma ditadura sociológica comunista. Aqui nós não estamos defendendo partido político, não, nós estamos defendendo é que o princípio que há nesses movimentos políticos de esquerda, em seus estatutos eles falam alguma coisa contra a fé do povo de Deus. E onde eles passaram, eles massacraram o povo de Deus, fecharam as portas das igrejas e escravizaram e mataram a muitos. E não vai ser diferente, meus amados. Então, eu estou chamando aqui a responsabilidade dos verdadeiros cristãos a clamar a Deus para que o Brasil não venha a ser presa. Porque a palavra de Deus é loucura para esse povo. Mas é poder para nós. Nós temos autoridade
Nós temos Deus. A Bíblia diz: quem será contra nós, se Deus é por nós? A Bíblia diz: tudo posso naquele que nos fortalece.